Ok. Então, primeiramente, bom dia. Gostaria de agradecer aí a banca pelo aceite do convite, pela presença. Espero que todos aí tenham tido um bom fim de ano, estejam tendo um bom começo de ano, né? O título do meu trabalho é Análise da Deflexão Gravitacional da Luz em Ocultações Estelares, tá? Que foi realizado sob orientação do professor Dr. Altair Ramos Gomes Júnior. Para começar a falar um pouquinho desse trabalho, eu gostaria de recapitular como foi, esses 2 anos de trabalho, tá? Primeiramente, no primeiro ano, a gente fez um extenso estudo sobre astronomia e modelos relativísticos, tá? Porque eram matérias que a gente não tinha, com muita frequência, com muita carga horária, tanto na minha graduação quanto na minha pós-graduação. Então, a gente fez esse extenso estudo, dessas referências bibliográficas, e aí a gente começou já no primeiro ano também a desenvolver a metodologia que perdurou até o fim do segundo ano. No segundo ano, nós começamos a fazer as correções astrométricas em ocultações estelares já observadas e escrever a dissertação e publicações que a gente continua escrevendo, né? E depois desses 2 anos de mestrado, agora nesse comecinho de ano, nesse fim desse curso, a gente fez a implementação no SORA, né? Então, para explicar aquele título extenso desse trabalho, a gente precisa fazer uma contextualização aí dividida em 3 partes, né? Primeiramente, entender o que são ocultações estelares, o que é a deflexão da luz, e para finalmente chegar na deflexão da luz em ocultações estelares. Então, uma ocultação estelar, ela acontece quando um corpo do sistema solar passa na frente de uma estrela, o que bloqueia momentaneamente a sua luz do ponto de vista de um observador. E aí, com essa técnica de observação, a gente conseguiu trazer já várias descobertas para a ciência, como, por exemplo, a identificação de sistemas de anéis em torno de pequenos corpos, que eram corpos onde não era esperado ter-se anéis em volta, né? E como, por exemplo, esse GIF é um exemplo de uma observação de uma ocultação por um corpo do sistema solar com anéis, que a gente percebe que há uma queda principal no fluxo de luz, que é quando o corpo oculta a mesma estrela, e aí há uma queda menor antes e depois da passagem do corpo, que indica aí que o sistema de anel ele é circular também em volta do corpo. E outra descoberta foi a descoberta de atmosferas em alguns corpos, como por exemplo em Plutão. E aí, se fosse uma representação de uma ocultação estelar por um corpo com atmosfera, essa queda no fluxo de luz seria uma curva mais suave, né? E aí, com essa técnica, a gente consegue ter uma acurácia no nível ali abaixo do milissegundo de arco, tá? Isso porque a gente utiliza catálogos de alta precisão, utiliza ferramentas computacionais, está sempre desenvolvendo essas ferramentas computacionais, e está sempre buscando também fazer correção por efeitos sutis, como a deflexão da luz. Então, uma ocultação estelar ela acontece então quando um corpo passa na frente da estrela, né? E a gente vê a sombra desse evento na Terra. Então, se o observador está aqui dentro da sombra, como é o caso dos observadores B, C e D desse desenho, ele vê o corpo na frente da estrela, bloqueando a luz dela. Mas se ele está fora da sombra, como é o caso dos observadores A e E, ele não vai ver o evento acontecendo, o que configura uma corda negativa, que a gente chama de corda negativa. Então, para se ter uma boa observação de ocultação estelar, é necessário primeiramente ter uma boa predição do evento, né, de onde vai passar essa sombra na Terra, ter uma boa razão sinal-ruído durante as observações. Com isso, a gente consegue uma posição relativa, né, entre o corpo e a estrela bem determinada, e a gente tem a queda no fluxo de luz, né, bem desenhadinha, conforme ilustrado no GIF, naquele gráfico de linha, né, e aí a gente consegue ver se foi uma corda positiva ou negativa. Com isso, a gente tem vários conhecimentos aí sobre o corpo, e a gente vai alimentando, né, esse ciclo de aumento na precisão das efemérides. Por quê? A gente usa efemérides bem precisa para fazer uma boa predição, e aí a gente traz esse conhecimento sobre o corpo mais preciso, com uma acurácia maior, e retorna isso para efemérides. Então, vai se alimentando esse ciclo. E aí, um exemplo de uma ocultação estelar, a gente trouxe essa ocultação por Ganymede de 21 de dezembro de 2020, que é uma ocultação que a gente vai utilizar nesse trabalho, tá? E a gente fez uma predição dessa ocultação, esse mapa de predição, utilizando o pacote SORA, que vai ser utilizado
nesse trabalho. E aí a gente percebe que o Ganymedes, ele fez uma sombra bem grande na Terra, né, durante essa ocultação, mas grande parte da Terra estava totalmente iluminada pelo Sol. Só na América do Norte a gente não estava iluminada, tão iluminada pelo Sol, ali o Sol estava nascendo, e aí a gente teve uma rede de observador muito boa, né, uma rede de observadores extensa, na América do Norte, e uma, conforme reportada aqui pelo Bruno Borgado, né, no seu artigo, e uma dessas cordas foi reduzida ali no artigo do Bruno, tá? E aí a gente percebe que essa corda teve muitos, bem ruidosa, né? Então, essa parte em cinza é o ruído da observação, e aí ele fez um modelo de ajuste que é essa linha em vermelho que evidenciou que sim, era uma corda positiva, então sim, ali foi observada uma ocultação. Para continuar ilustrando, né, o que são ocultações estelares, nós trouxemos essa simulação, também feita por nós no Estelário, onde aqui no Estelário a gente manteve o Ganymede fixo e a estrela passando atrás. Então, essa seria a visão de um observador se ele pudesse dar um zoom muito grande, com muita qualidade, né? Então, ele veria a estrela emergindo, né, entrando atrás do corpo e emergindo em uma determinada faixa do corpo. E aí, com essa imersão e emersão que se traça a corda, né, de cada observador. Então, aqui no artigo do Morgado, ele trouxe uma corda com diferentes cores, diferentes características para cada observador, e também a gente percebe que todas as cordas têm um começo e um fim vermelhinho, né, que representa a barra de erro da corda. Então, a barra de erro do instante de imersão e emersão. E por que que essa ocultação por Ganymedes é importante? Essa é uma imagem obtida pelo telescópio de um dos observadores desse evento, e aí a gente percebe que na mesma imagem, no campo de abertura do telescópio, aparecia Saturno e Júpiter. Então, eles estão angularmente próximos, né? E Saturno, então, estava a 7 minutos de Júpiter, o Sol a 30 graus de Júpiter, né? Então, a gente tinha os três corpos mais massivos do sistema solar angularmente próximos. O que fez, né, o que nos fez pensar como que seria a deflexão da luz desses corpos em Ganymedes? Como que esses corpos alteram a posição real de Ganymedes e a posição que a gente está entre a posição que a gente está vendo, tá? Então, foi esse caso que inspirou esse trabalho. Então, para falar mais dos objetivos desse trabalho, né, eles seriam explorar esse comportamento, né, da deflexão da luz em ocultações estelares, explorar os limites de aplicação aí ao longo de todo o sistema solar. Porque a deflexão da luz, ele era um desvio já considerado em algumas bibliografias, mas a metodologia não foi explicada anteriormente. Então, a gente quis fazer explorar esse conceito, explorar essas aplicações. E aí, como objetivo, a gente tinha também usar o pacote Sora, o pacote Python Sora, como ferramenta base, para também fazer uma futura implementação, né? Então, explicando melhor o que que é que a gente está calculando nesse trabalho. Quando a gente tem uma, uma ocultação, a gente tem essa configuração, né? Um observador, um corpo ocultador e a estrela. Então, o corpo ocultador passando na frente da estrela. A gente tem a estrela numa posição astrométrica bem conhecida, né? E a partir dessa posição astrométrica, a gente calcula a posição do corpo ocultador, né? Então, em análise, a gente coloca aí o corpo ocultador, a posição dele de acordo com a partir da posição da estrela, que é bem conhecido. Mas quando a gente coloca um corpo massivo nessa equação, o caminho da luz ele é desviado, tá? Ele desvia o caminho da luz da estrela. E aí a estrela ela parece estar num lugar diferente do lugar que ela realmente está. Então ela vai ter uma posição aparente diferente da sua posição astrométrica. E o corpo ocultador, na verdade, ele oculta a estrela quando a sua luz já foi defletida. Então, ele passa na frente desse raio de luz defletido, o que faz com que ele pareça estar na frente da posição aparente da estrela, né? Então, entre a posição astrométrica e a posição aparente da estrela, há um ângulo aí, né, de diferença, uma separação angular aí, que a gente chamou de alfa S, e entre a posição astrométrica e a posição aparente do corpo ocultador, há um ângulo que a gente chamou de alfa O.
né? E o ângulo relativo, né, da deflexão entre a estrela e o corpo ocultador, a gente chamou de psi aqui, e a partir desse ângulo, a gente consegue determinar a correção astrométrica, tá? Que é o objetivo final desse trabalho. Então, aqui a gente tem uma representação exagerada, né, da luz da estrela defletida, mas forma-se um triângulo aqui, né? Então, usando esse ângulo de desvio, a gente consegue a correção astrométrica linear, que é o objetivo final desse trabalho. Então, mas o que é a deflexão da luz, né? Newton ele já previa que a gravidade era uma força causada pela massa dos objetos que vai atrair os outros corpos em direção ao centro de um corpo massivo. Mas aí, em 1915, né, veio a teoria da relatividade geral, que disse que, na verdade, a gravidade é uma manifestação da curvatura do espaço-tempo, quando há aí a presença de massa ou energia, né? E aí, a luz, quando ela passa por essa curvatura do espaço-tempo, ela segue o menor caminho possível, que é chamado de geodésica. Essa teoria foi comprovada pelo eclipse de Sobral, né, um pouco mais tarde, em 1919, e o desvio, esse eclipse calculou o desvio causado pelo Sol naquelas circunstâncias. Aí depois veio o formalismo pós-newtoniano, né, que ele é utilizado quando a gente tem um campo gravitacionalmente fraco, como, por exemplo, do sistema solar. E aí, esse formalismo pós-newtoniano, ele pega a física newtoniana e vai adicionando elementos da teoria da relatividade geral conforme necessário. E é esse formalismo pós-newtoniano que é utilizado no modelo que a gente utilizou nesse trabalho, tá? A gente utilizou o modelo do Kleiner, que é um dos modelos relativísticos mais precisos atualmente, que foi adotado pelo Gaia nas suas edições astrométricas, que é uma das missões mais modernas que a gente tem hoje em dia na astronomia. E esse modelo ele considera a luz afetada pelo potencial gravitacional dos corpos também seguindo o caminho da geodésica, no menor caminho possível, ali naquela deformação no espaço-tempo. Considera que o observador e a fonte podem estar em movimento, e ele considera diversas outras coisas que, no caso, aqui nós não estamos considerando, são, por exemplo, a aberração, né, porque a estrela e o corpo eles estão na mesma linha divisada, a correção pela paralaxe, tá, porque geralmente eles já são considerados na redução de dados de ocultações estelares, e aqui a gente não entra no escopo de reduzir os dados de ocultações estelares, a gente só aplica a correção astrométrica, e a gente também não considera a deflexão por corpos fora do sistema solar. Por quê? O Kleiner, ele traz aí para começar a explicar, né, um pouco desse modelo. O Kleiner traz 5 principais vetores, tá, que a gente trouxe aqui essa ilustração retirada do próprio artigo dele, tá? Que são o vetor K, né? Ele é o vetor unitário que vai da fonte de luz até o observador. O vetor N, ele é tangente ao raio de luz no instante de observação. O vetor L é o vetor unitário que vai do baricentro do sistema solar até a fonte de luz. O vetor S, ele indica a direção de observação a partir do observador. E o vetor sigma, que é tangente ao raio de luz no instante t a menos infinito. Então, quando a luz da estrela foi emitida, né? E aí, o que a gente vai medir nesse trabalho é a separação entre o vetor K e o vetor N, né? Causada pela deflexão gravitacional da luz. Então, o Kleiner, ele considera que no infinito a luz não sofreu deflexão, porque no instante de observação, né, a somatória das deflexões já está completamente acumulada. Então, ele traz aí no estudo da trajetória do fóton, né, onde os subscritos O representam o observador, subscritos P se diz respeito ao fóton, os subscritos S se diz respeito à estrela, subscrito Z é referente ao fóton no instante de emissão, e o subscrito A referente ao corpo massivo em questão, né? Então, na geometria do problema, ele vai trazer os vetores RA, ROA e R, tá? São muito importantes nesse trabalho e são ilustrados nessa figura que nós fizemos para representar essa geometria. Então, o vetor RA, né, ele vai do corpo massivo até a estrela no instante de emissão. O vetor ROA vai do corpo massivo até o observador e o vetor R que vai da estrela até o observador. Então,
No seu modelo, o Kleiner considera que esse desvio entre N e K, né, ele se deve a vários fatores, ele vai somando vários fatores, como, por exemplo, é, quadrupolo, o campo esfericamente simétrico do, da parte esfericamente simétrica do campo gravitacional dos corpos massivos, né? Mas aqui a gente está considerando só a parte esfericamente simétrica do campo gravitacional dos corpos massivos, que é a maior parte, né, a parte mais considerável. O restante está na ordem aí de C a menos 3. Então, nós estamos estudando só essa parte maior, né, que é dada por essa equação, né, dividir aqui entre duas partes, mas é a mesma equação, tá, para melhor visualização. E ela depende da geometria do problema. Então, é uma equação que a gente debulhou ela utilizando o SOR, né, então vai ser mostrado posteriormente. Então, aplicando isso em ocultações estelares, né, nós temos a estrela e o corpo ocultador. E a gente tem a deflexão na estrela, né, porque a sua luz ela já chega desviada antes do evento, tá? Então, a gente calcula a deflexão na estrela, que é dada por esse ΔKS, nós chamamos de ΔKS, esse desvio, e o desvio no corpo ocultador também é dado conforme esse modelo, e é dado por esse desvio ΔKU. E a deflexão relativa, né, é definida pelo psiK, nós chamamos aqui de psiK, sendo a diferença entre a deflexão na estrela e a deflexão no corpo ocultador. E a partir desse desvio, né, nós conseguimos a correção astrométrica de fato, que é dada ali pela distância do corpo ocultador ao observador, vezes o seno desse desvio, tá? Então, essa correção astrométrica linear que a gente está calculando nesse trabalho. Então, vamos começar o nosso processo de análise, né? Passando pela teoria, vamos tentar entender como que é a deflexão da luz ao longo do sistema solar. Para isso, nós construímos mapas de deflexão relativa, né? Usando um asteroide fictício, que ele está sempre ocultando a estrela, ele está sempre alinhado à estrela, ali em diferentes partes do sistema solar. Então, a gente tem a Terra, né? Um corpo ocultador e uma estrela, e o corpo massivo. O corpo ocultador ele tem uma dada distância da Terra e tem uma separação angular do corpo massivo. E aí a gente vai mudando essa separação angular e essa distância até cobrir todo o sistema solar, tá? Então, nessa representação exagerada, fora de escala, né, a gente busca visualizar como que a correção astrométrica varia, né, de acordo com essa mudança na geometria entre o corpo massivo, o asteroide e o observador. Com isso, a gente quer comparar corpos com massa muito diferentes e tentar destacar as tendências gerais da deflexão. Então, o primeiro mapa que a gente construiu, a gente buscava entender, né, como que quando a gente fixa uma distância linear do corpo observador ao corpo ocultador, o que muda conforme a gente vai mudando a separação angular entre a estrela e o corpo massivo, né? Nesse primeiro gráfico do Sol, a gente percebe que as maiores correções astrométricas são quando a separação angular entre o corpo massivo e a estrela é menor, né? Mas conforme ele vai entrando em oposição, a correção astrométrica vai diminuindo. Aqui para o Sol, a gente colocou um limite observacional de 30 graus, porque o Sol é muito luminoso, né? Como a gente sabe, e aí a sua luminosidade ela refrata, né, na atmosfera, o que dificulta aí as observações. Então, colocando o limite ali de 30 graus do Sol para observações mais prováveis de serem feitas, né? Então, a gente já percebe que a correção astrométrica já é menor ali dentro do possível. Para Júpiter e Saturno, a gente colocou não como limite, mas apenas como um, um sinal ali, né, que ali é o raio de Rio, né, do corpo. O raio de Rio, ele é a área onde o campo gravitacional daquele corpo vai ser mais influente sobre um corpo que entra nessa área do que o Sol, né? Então, essa região é bem pequena, né? Mas a gente percebe que ali, né, onde o corpo vai estar mais angularmente próximo, também há uma correção astrométrica maior, mais significativa. Para os outros planetas, a gente já não traçou o raio de Rio, porque já ficava muito próximo do ângulo zero,
já não tinha uma visualização muito fácil. Mas a gente percebe que para planetas um pouco menos massivos, né, do que Júpiter, Saturno, Sol, a deflexão, a correção astrométrica já é menor. Para Marte e Plutão, a correção astrométrica também já é menor, tá? Mas eles são um estudo de caso importante, porque aqui a gente não fez o estudo de Vênus e Mercúrio, porque eles são da ordem de tamanho de Marte, né? Então, se Marte já tem correções astrométricas pequenas, Vênus e Mercúrio também vai ter essas correções significativas bem próximo do corpo, e Vênus e Mercúrio estão sempre próximos do Sol, né? Estão sempre muito iluminados do Sol. Então, uma visualização aí uma observação de uma ocultação estelar próxima a esses corpos vai ser muito difícil, né? Então, mais a função que a gente está fazendo, que a gente implementou sobre esse trabalho, vai receber normalmente Vênus e Mercúrio, qualquer corpo aí, e vai retornar o valor da correção astrométrica. Então, se o usuário quiser simular, tudo bem, vai dar certo. E aí, o segundo tipo de gráfico que nós fizemos, ele busca entender o que que a distância linear muda para corpos com a mesma separação angular, tá? Então, aqui a gente fixa a separação angular do corpo massivo à estrela e vai variando a distância do corpo observador ao corpo ocultador. Aqui a gente delimitou a região dos NEAs, do cinturão principal de asteroides e dos troianos de Júpiter e dos TNOs, né? Dos transantonianos, objetos além de Netuno. E aí a gente observa que a correção astrométrica ela aumenta quando o corpo é mais massivo nesses gráficos, que quando a separação angular é pequena, a correção astrométrica aumenta também, e ao contrário, né, a deflexão ela decai rapidamente conforme a separação angular aumenta. Então, por exemplo, nesse gráfico do Sol, a gente tem o Sol ali a aproximadamente uma unidade astronômica de distância da Terra. Então, ali próximo a uma unidade astronômica, o gráfico ele tende a ser constante, né? Então, a correção astrométrica ela vai subindo e aí ela tende a ser constante depois. Então, por exemplo, um corpo que está ali entre a Terra e o Sol, ele vai crescendo, né, a correção astrométrica. E aí, se você pega um corpo que está ali a 2, 3 unidades astronômicas de distância do observador, já vai ter mais ou menos uma correção astrométrica próxima, né? Então, para Júpiter e Saturno, a gente percebe esse mesmo comportamento. Aqui no mapa de Júpiter, é importante a gente notar que a gente tem a região dos troianos de Júpiter delimitada, mas os troianos de Júpiter estão ali mais ou menos entre uns 60 graus de separação de Júpiter. Então, seria mais ou menos a partir dessa região que haveria correção astrométrica de Júpiter em um troiano, né? Então, essas correções maiores são mais teóricas mesmo. Mas vale para o estudo de caso, Urano e Netuno também há esse mesmo comportamento, tá? E Marte e Plutão também. Então, agora que nós fizemos o estudo em uma dimensão, vamos fazer o estudo em duas dimensões. Vamos colocar essa correção astrométrica no plano da eclíptica. Para isso, nós construímos esses mapas de curva de nível, que mapeia aí todo o sistema solar, tá? E aí aqui, o que a gente tinha fixo antes, a gente vai variar. As duas coisas que, cada gráfico a gente tinha uma coisa fixa e outra coisa variando. Aqui a gente vai variar as duas coisas. A gente vai variar a separação angular entre o corpo massivo e a estrela, e vai variar a distância do corpo observador ao corpo ocultador. A gente faz isso para buscar investigar como que a deflexão ela vai se distribuir espacialmente, né? Novamente para um asteroide hipotético, né, em diferentes regiões do sistema solar. E a gente vai tentar identificar quais que são as regiões de maior influência gravitacional, fazendo aí essa variação da deflexão no plano do céu, no plano da eclíptica. Para esses mapas, a gente delimitou aqui a região dos TNOs, que seria essa região em cinza, e a região do cinturão principal de asteroides seria essa região azul, tá? São objetos muito utilizados aí na observação de ocultações estelares. Esse mapa, ele se diz respeito à influência gravitacional do Sol, né? Então, a gente colocou a Terra aqui, né, no ponto 00, e o Sol a uma unidade astronômica de distância da Terra. A gente também colocou aquele limite observacional de 30 graus do Sol, né? Então, a gente excluiu os dados
nessa distância, nessa separação angular de 30 graus do Sol, tá? E a gente percebe que quanto menor a separação angular, realmente há aí uma correção astrométrica mais considerável. E conforme vai entrando em oposição, a correção astrométrica diminui. Mas em situações de ocultações estelares reais, a gente nunca vai ter só um corpo no sistema solar, né? A gente tem vários corpos no sistema solar. E a gente tem que entender como que funciona essa deflexão gravitacional da luz mútua, né? Causada por dois corpos angularmente próximos. E aí, para isso, a gente fez uma extensa pesquisa, nós buscamos é, diversos modelos, buscamos livros, artigos, e nós não encontramos algo que realmente explicasse como que é essa interação, né, entre as duas deformações no espaço-tempo. E aí nós entramos em contato com o Kliner, né, autor do modelo que nós estamos utilizando, e aí nós conversamos com ele, tivemos uma conversa bem interessante, um evento da IAU na Argentina, que nós tivemos a oportunidade de ir, e nós fizemos, e aí ele disse que nesses anos de estudo dele, né, a soma vetorial das reflexões tem sido o suficiente. Então, nós levamos, por enquanto, essa soma vetorial das reflexões com uma combinação aí na deflexão gravitacional de dois corpos massivos. Então, fazendo aí a plotagem, né, da influência gravitacional combinada entre o Sol e o Júpiter, a gente percebe que há uma predominância do corpo mais massivo, né, que é o Sol, é essa bolinha preta, mas o Júpiter, que é essa bolinha amarela, ele também causa uma certa influência. Ainda está presente ali a influência dele. Tanto que a gente percebe que há uma sobreposição de dados aqui, próximo de Júpiter, né? Então, ali significa que a deflexão, ela aumenta rapidamente, tá? Então, teve regiões que Júpiter aumentou a deflexão, teve regiões que ele diminuiu a reflexão. Então, como há essa sobreposição de dados, vamos buscar investigar ali mais próximo, né, dos corpos massivos. Então, vamos investigar os corpos que estão sempre angularmente próximos dos planetas, né, que são os satélites. Então, começando pelos satélites dos corpos mais massivos do Sistema Solar, né, de Júpiter e Saturno, aqui a gente tem, novamente, um asteroide hipotético, nessa região, e aí o gráfico ele é o mesmo, né? Ainda no plano da eclíptica, só que a gente dá aqui agora um zoom no planeta. E aí a gente percebe que aqui na linha de a Terra estaria para cá, né? Então aqui na linha divisada de Júpiter da Terra, a gente também teria uma sobreposição de dados que foi excluída aqui do gráfico, tá? Para melhor visualização. Que aí no caso também a ocultação já não seria por um satélite ou por um asteroide passando ali, né? Seria por Júpiter. Então ali cresce rapidamente a deflexão da luz, tá? E para Saturno a gente também percebe as mesmas circunstâncias que quando um corpo está mais distante do planeta, ele tem uma correção astrométrica menor. E quando ele vai chegando mais angularmente próximo, ele tem uma correção astrométrica maior. Para Urano e Netuno, a gente tem o mesmo comportamento, tá? E a gente percebe que agora, olhando com mais um, né, a gente vê que há uma deflexão considerável, assim, sobre as luas desses planetas, tá? E para Marte e Plutão, a deflexão já é consideravelmente menor, mas no caso, por exemplo, de Marte, se a gente tiver uma ocultação ali com uma resolução menor que 1 quilômetro, então a deflexão ela vai se tornar evidente, ela vai se tornar considerável, tá? Plutão realmente tem uma deflexão muito baixa, tanto que ele é um planeta não, né? Um planeta. E aí, então, chegando perto nessa parte, né, a gente teve que excluir alguns dados aí por conta da visualização dessa sobreposição. Então, vamos chegar mais perto ainda, né, desse plano orbital dos satélites. Aqui a gente vai estudar o ângulo MT, tá? Que ele é dado pelo vetor que vai do centro da Terra até o centro do corpo massivo. Aqui, por exemplo, a gente está colocando Ganymedes, né, orbitando Júpiter. E aí ele encontra, né, um vetor que vai do centro do corpo massivo até o centro do corpo ocultador,
que está fazendo ali a sua órbita, né? E aí, conforme ele vai mudando o ponto da órbita, esse ângulo AMT ele vai mudando. Então, esse ângulo AMT significa Observer Massive Target, né? Observador massivo alvo. E aí a gente quer investigar quais são os valores máximos e mínimos de deflexão causada por um planeta e seus satélites e quando e quais sistemas planetários a gente deve considerar. Esse ângulo ele também tem um limite observacional, que vai ser quando o planeta, o satélite está atrás ou na frente do planeta, né? Que aí não configura mais uma ocultação pelo satélite, sim pelo planeta agora, e esse limite é dado então pelo arcosseno do raio do planeta sobre o raio da órbita. Como exemplo, nós trouxemos aqui a correção astrométrica no plano orbital de satélites para os satélites de Júpiter, para os 4 principais satélites de Júpiter, né, as luas galileanas, e aí a gente delimitou então quando a galileana vai estar na frente ou atrás de Júpiter, tá? Seria essas áreas em cinza, mais clarinho. E quando Júpiter está na sua distância mínima da Terra, seria essa linha roxa. Quando Júpiter está na sua distância máxima da Terra, que seria essa linha amarela, mas aí ele estaria alinhado atrás do Sol, e novamente a gente insere aquele limite observacional de 30 graus do Sol, seria essa linha verde, tá? E aí a gente percebe que, novamente, quanto mais angularmente próximo, né, o corpo está do corpo massivo, a deflexão da luz ela é maior, a correção astrométrica é maior, e conforme ele entra ali na sua maior elongação, ali aproximadamente 90 graus do corpo massivo, a correção astrométrica é menor. Então, isso acontece para todas as luas também, tá? Europa e Calisto também tem o mesmo comportamento. Próxima maior elongação, menor a correção astrométrica, quanto mais angularmente próximo ao corpo massivo, maior a correção astrométrica. Agora, né, nós estudamos esse cenário em uma dimensão, em 2 dimensões, vamos colocar em 3 dimensões, vamos colocar em coordenadas equatoriais. Mas o que são coordenadas equatoriais, né? Em astronomia, a gente utiliza a esfera celeste, que é uma esfera imaginária em torno da Terra, tá? Que contém uma eclíptica. E a eclíptica, ela representa o plano orbital da Terra ao redor do Sol no momento zero do J2000, tá? Lá em 1º de janeiro de 2000, às 12 horas, tá? E aí o cruzamento entre a eclíptica e o equador da Terra, né, projetado nessa esfera celeste, é chamado de ponto vernal. E a ascensão reta, representada por um alfa, ela é dada a partir desse ponto vernal. E a declinação, dada por um delta, ela é representada aí a partir do centro da Terra rumo ao Polo Norte, né, até chegar no objeto projetado na esfera celeste. E aí, para a gente medir deslocamentos nessa esfera celeste, a gente traça meridianos e paralelos, que seria como se você pegasse uma bola de isopor e, e colasse um papel quadriculado nessa bola de isopor. Quando no centro da bola, esse papel quadriculado ele vai estar mais espaçado, os quadradinhos desse papel quadriculado, né? Mas conforme vai chegando no topo dessa esfera, os quadradinhos desse papel quadriculado eles vão estar mais próximos. Então, para corrigir essa diferença, nós fazemos aí o deslocamento, né, em ascensão reta vezes o cosseno da declinação. Então, o delta alfa cosseno delta, ele é usualmente referido como delta alfa asterisco, né, astronomia. E aí, no caso de ocultações estelares, a gente faz uma projeção na eclíptica, então a gente projeta um plano grudado na eclíptica, que ele vai determinar aí nas coordenadas FG a distância do centro da estrela ao centro do corpo ocultador. E aí, esse plano, essa coordenada F é o delta alfa cosseno delta, né, que a gente usa aqui, a coordenada G é o delta delta, e elas vão determinar, então, a distância do centro da estrela ao centro do corpo ocultador, né? Então, conforme o corpo vai imergindo e emergindo do corpo ocultador, há um F e um G diferente. Mas a gente sabe que quando a gente
adiciona aí a deflexão da luz nessa equação, né, os corpos massivos eles vão desviar tanto a estrela quanto o corpo ocultador. Então, a correção aplicada, ela vai ter que ser aplicada na estrela e no corpo ocultador e vai ser a diferença dessas duas correções, tá? E aí, a função que a gente que a gente construiu para esse trabalho, ela vai retornar tanto os desvios na estrela e no corpo ocultador, quanto a correção relativa e a nova posição do corpo, né? Então, como exemplo, a gente trouxe essa tabelinha que é impressa pela função Python que a gente criou, onde a gente tem o corpo ocultador, o corpo ocultado, e como corpo massivo a gente colocou apenas o Júpiter aqui para ilustração, mas a função ela recebe diversos corpos massivos, tá? Então, a gente tem uma ascensão reta e a declinação na efeméride do corpo ocultador e do corpo ocultado, e a gente percebe que há um alinhamento, não há ocultação estelar, e que o Júpiter estava também próximo a esses corpos. E aí, essa função ela vai dar a ascensão reta e a declinação aparente desse corpo também, que a gente percebe que é diferente, né, da ascensão reta e declinação na efeméride, vai dar a correção astrométrica em quilômetros, tá? Que é aquela correção linear, né, formada por aquele triângulo, e o desvio e ascensão reta e declinação tá, em milissegundos de arco, também dado aí pela presença do corpo massivo. Então, vamos passar para a correção astrométrica e ocultações estelares observadas, né? Primeiramente, na ocultação por Ganymedes, de 21 de dezembro de 2020, que inspirou esse trabalho, e depois em ocultações em diferentes circunstâncias no sistema solar. Então, vamos começar pela ocultação por Ganymedes, de 21 de dezembro de 2020, né? Vamos ver se valeu a pena todo esse trabalho, né? Então, naquele cenário, a gente tinha o sistema solar distribuído nessa maneira, nessa configuração. A Terra está aqui, esse pontinho azul, né? A gente percebe que Júpiter e Saturno estavam angularmente próximos, tá? Parece quase alinhado aqui nessa representação. Angularmente próximos do Sol também, que estão ali numa região de grande influência do Sol. Nessa visualização que a gente tem os TNOs também, a gente tem o sistema solar como um todo, né? A gente percebe que Plutão também estava ali, angularmente próximo, né, dessa ocultação, mas não o suficiente, né, como a gente viu anteriormente, não o suficiente para Plutão ter uma deflexão significativa, tá? Então, nesse cenário, nós queríamos entender primeiramente como que o Saturno ele vai influenciar nas luas galileanas, estando nessa separação angular pequena, né, de Júpiter. E aí a gente percebe que aqui é a linha divisada, né, de Saturno a partir da Terra, e há uma sobreposição de dados, então aqui a correção astrométrica ela cresce rapidamente, e aí então conforme o corpo vai chegando angularmente próximo, né, a Saturno, ele vai tendo aí uma correção astrométrica maior. Colocando a influência gravitacional combinada de Júpiter e Saturno, né, fazendo a soma vetorial dessas reflexões, a gente percebe que na linha divisada de Saturno e na linha divisada de Júpiter, há esse crescimento rápido na correção astrométrica. Então, conforme o asteroide vai se aproximando de Júpiter, ele vai crescendo a correção, aí ele vai se afastando, ela diminui e depois ela cresce novamente conforme chega perto de Saturno. Então, é sempre importante aí considerar, né, a combinação de dois corpos, a deflexão da luz. Então, nesse cenário, a posição derivada dessa ocultação, sem considerar a deflexão, foi publicada aí no Bruno Morgado, que era essa posição com uma ascensão reta com uma barra de ROI de 0,9 milissegundos de ar, uma declinação com uma barra de 1,7 milissegundos de ar, e naquele momento o Sol teve uma deflexão aí de 10,6 quilômetros, de 2,4 e 0,5 milissegundos de ar em ascensão reta e declinação, que já são maiores do que a barra de erro publicada. Júpiter também teve uma deflexão maior do que a barra de erro publicada, tá? Saturno não, mas ele teve uma deflexão aí considerável que foi influente na correção combinada entre esses três corpos massivos.
Então, a posição corrigida fica essa, que a gente percebe que há uma diferença aí na casa do decimal dos segundos. Outros casos, então vamos para outros casos diferentes no sistema solar, porque nós estamos estudando o sistema solar como um todo, né? Começando para outro caso de Ganymedes, que foi em abril de 2016, onde a gente tem uma correção por Júpiter pelo Sol, tá? Não tem por Saturno, não estava regularmente próximo, e é uma correção agora onde Júpiter ele foi mais influente do que o Sol, né? No outro caso, o Sol ele teve uma influência maior, uma deflexão maior, e agora a correção combinada ela não ultrapassa a barra de erro publicada dessa ocultação. Outro caso de um satélite de Júpiter é Io, satélite mais interno de Júpiter, onde a barra de erro é de 1,1 e 0,7 milissegundos de arco, em ascensão reta e declinação. E Júpiter teve uma deflexão maior, aí, na ordem de 34 quilômetros, é uma deflexão bem grande e bem maior do que a barra de erro. Então, a correção combinada ela foi na ordem de 10 vezes maior do que a barra de erro publicada. E aí, nesse caso, a gente fez essa simulação para diferentes observadores, para o instante de imersão e emersão, para todas as ocultações estelares que a gente estudou nesse trabalho, mas somente a ocultação por Io que teve essa diferença notável, tá? Entre diferentes observadores e o instante de imersão e emersão, tá? Há aí uma diferença entre os instantes na ordem ainda da barra de erro também. E isso mostra para gente que quando há uma variação da deflexão no instante de imersão e imersão, há uma variação na corda, né? E aí há uma variação no tamanho do objeto determinado sem utilizar a deflexão da luz. Então, a deflexão da luz, ela também é importante para ter essa certeza, essa acurácia maior no tamanho do objeto. Indo para outros satélites do sistema solar, a gente trouxe como exemplo o Umbriel, um satélite de Urano, onde a correção astrométrica ela ficou ali na ordem da barra de erro publicada também, e de Tritão, que é uma lua de Netuno, onde teve uma correção combinada aí significativa. Indo para outros corpos do sistema solar, né, a gente tem Ceres, que é um planeta anão do cinturão principal de asteroides, onde a gente teve uma correção astrométrica maior do que a barra de erro, tá? Bem maior do que a barra de erro publicada. E em outra ocultação por séries também houve essa correção combinada aí maior do que a barra de erro publicada. Indo caminhando aí mais para confins do sistema solar, a gente tem os TNOs, né, os objetos além de Netuno. Primeiramente, Varda, tá? A gente teve uma correção astrométrica aí próxima à barra de erro, né? E aí aqui a gente tem a maior deflexão aí causada pelo Sol. Por mais que o planeta que tem a órbita mais próxima, né, dos TNOs seja Netuno, nesses casos ele não teve uma deflexão considerável nesses corpos, a gente teve uma deflexão pelo Sol considerável, tá? Outro exemplo é Mani, que é outro TNO, teve uma deflexão causada pelo Sol próximo ali à barra de erro, né? E aí, nesse trabalho, a gente estudou vários outros objetos, né, para aplicar a correção astrométrica, estudar como que ela é em torno do sistema solar, com diferentes circunstâncias de geometria, né, como, por exemplo, a Europa, que é um satélite de Júpiter, Phoebe, que é um satélite de Saturno, Titânia, que é um satélite de Urano, o Centauro Chariclo e o TNO Cauar. E, dentre isso, nós temos mais de 70 análises de deflexão da luz em ocultações estelares e estão todas presentes ali no texto da dissertação. Com isso, nós temos algumas considerações finais, né, de que o fator dominante aí na deflexão da luz é a separação angular entre o corpo massivo e o corpo ocultador, tá? Que a gente sempre deve considerar a deflexão do Sol e do planeta sobre seus satélites, então sempre deve ser simulado utilizando a nossa função Python, e a correção ela vai se tornar mais evidente conforme a gente tiver uma geometria favorável, né? E conforme a gente tiver um avanço tecnológico. Porque quando a gente tem um avanço tecnológico,
a gente tem equações com uma resolução menor, né? Uma melhor resolução, uma qualidade melhor, então a barra de erro vai ser menor e aí a correção astrométrica, devido à deflexão da luz, ela vai se tornar mais evidente, tá? E conforme a gente tem uma geometria favorável, né, ali de separação angular e proximidade da Terra, porque os corpos mais próximos da Terra são corpos que a gente conhece melhor, né? E aí a gente tem aí essa resolução da ocultação melhor, né? Então, de perspectivas futuras desse trabalho, quando a gente conversou com o Kleiner, ele também disse, a soma vetorial tem sido suficiente nos meus trabalhos, né? Mas vocês podem testar a hipótese também, usando o modelo numérico dele, né? Do Kleiner também. Então, a gente tem como objetivo aí, de perspectiva futura desse trabalho, é testar esse modelo numérico do Cleaner e tentar entender se é necessário usar essa abordagem em alguns casos e quando, né, estabelecer esses critérios para usar ou a abordagem numérica ou a abordagem analítica do Cleaner. E nós fizemos a implementação dessa função no pacote Python Sora, né? E ela vai ser publicada aí na próxima atualização do pacote. Como resultado desse trabalho também, nós tivemos participação na publicação de um artigo que foi submetido para a American Astronomical Society Journal, onde nós fizemos a correção de posição do CALR, tá? Nós também tivemos um artigo submetido e aceito no International Astronomical Proceeding Series. Estamos em preparação para a submissão de outro artigo mais extenso que traz mais detalhes sobre esse trabalho na Planetary and Space Science Journal. E essas são as principais referências utilizadas nesse trabalho. E é isso, muito obrigada pela presença e pela atenção.